Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o Café com Político, nosso convidado é o presidente da Câmara de Nova Lima, Thiago Almeida, do PSD. Presidente, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, né? Bom dia, Letícia, a gente estar aqui podendo esclarecer um pouquinho para a população, falar um pouquinho da pauta, né, de Nova Lima e da região metropolitana. Presidente, eu queria começar a falar, Nova Lima é uma cidade que tem um dos maiores, né, se não o maior PIB per capita das cidades mineiras. Como que a Prefeitura e a Câmara, como que vocês têm trabalhado para poder aproveitar esse período ali de vacas gordas ali da Prefeitura e da cidade? Como que isso se transforma ali em benefício para a população? Primeiro, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né, quando a gente se trata de recurso público. Eu acho que é de extrema importância para todo gestor público saber que a gente precisa ter essa responsabilidade. Uma vez que o recurso público ele não é infinito, mas ele é feito para aplicado em educação, na saúde, feito para a cidade funcionar. Nova Lima se destaca, né, por grande parte dos municípios mineiros não terem essa capacidade econômica, principalmente em termos de produção, que é o nosso caso. A gente é produtor de minério de ferro, nós temos muito serviço. Nova Lima é uma cidade hoje que ela se destaca justamente por isso, mas que a gente tenta aplicar, que ela tem problemas igual toda outra cidade mineira, outra cidade do país, e o que a gente tenta mesmo solucionar e trazer isso para que a vida da população seja uma vida mais tranquila, de empregabilidade, uma educação com qualidade, uma saúde com qualidade. O senhor falou disso, mas como tem trabalhado, né, principalmente ali na Câmara, para diversificar a questão da economia ali de Nova Lima, para não ficar tão dependente só da mineração? Se o senhor acha que hoje a gente já pode falar que não é só dependente, já está diversificado? Está bem diversificado. A gente ainda tem uma capacidade de diversificar um pouco mais, né? A gente tem a capacidade de trazer e atrair investimentos, atrair novas empresas. Hoje o minério de ferro é o nosso terceiro setor econômico, o serviço vem na frente, então dá para ver a capacidade, principalmente por magiar a 040. A gente tem o nosso polo industrial, que é no Jardim Canadá, né, que é o bairro do qual eu vim, fui criado lá, faço sempre questão de dizer isso, tanto que o Jardim Canadá e região cresceu, e vem crescendo pelo aquele lado, pelo fácil acesso. A gente está muito próximo do anel rodoviário, a gente está próximo, né, às margens da rodovia que liga ao Rio de Janeiro, isso facilita muito, então isso atrai outras empresas. A gente estava falando que Nova Lima é uma cidade que cresceu bastante, né? A gente vê muitos condomínios, prédios altos, e o plano diretor da cidade já está defasado, né? De 2007, quase 20 anos, né? Já esse plano diretor. Está tendo uma discussão para definir novas diretrizes para esse plano diretor. O que é essencial? O que está sendo discutido em relação a esse novo plano diretor? Letícia, nosso plano diretor realmente está defasado desde 2007, isso atrapalha muito o crescimento da cidade, porque acaba a gente crescendo desordenado. As diretrizes, elas são muito importantes, por isso a aplicação do plano diretor. A gente aguarda, né, a Câmara dos Vereadores, o Legislativo, aguarda o encaminhamento da Prefeitura, que é aí que a gente passa a discutir mesmo dentro do Legislativo a pauta do plano diretor. Ele já se encontra em fase final, né, essa informação que a gente tem do Poder Executivo, que em breve ele vai estar na Câmara. Ele é muito importante, eu acho que ele vai dar a diretriz para a cidade daquilo que, se a gente pensar em 2007, o que era a cidade de Nova Lima, principalmente algumas regiões, que é a do Alphaville, que é a do Vila da Serra, e se encontrar hoje, a situação que está, a gente vê que cresceu muito. Então precisamos urgente, porque junto com o plano diretor, a gente pode vir com um plano de mobilidade e outros que a gente pode interligar a cidade e poder realmente fazer a cidade crescer ordenada. Se a gente fosse citar algumas mudanças que seriam necessárias na avaliação do senhor desse plano diretor, quais seriam as principais? Setorizar. A gente precisa setorizar e entender onde que está na nossa cidade, onde que está o crescimento habitacional, onde que está o fator da indústria, onde que está de serviço. A gente precisa ligar isso, né? Até a nossa pauta, que a gente vai falar um pouquinho, acaba que a gente entra, né? Porque o plano diretor ele diz muito sobre isso. Se a gente falar de mobilidade urbana, nós precisamos ligar, a pessoa precisa trabalhar próximo de casa, ela precisa consumir próximo de casa. Acho que é isso que é uma cidade inteligente, é o que a gente pensa, né? E o plano diretor ele pode nos ajudar muito nisso. Nova Lima sofreu nos últimos anos a gente pode falar assim, um boom imobiliário, né? Muitos condomínios, muitos prédios. Teve contrapartidas nesse plano diretor, se foram suficientes? E para esse novo plano diretor, se pretende mudar algo em relação a essas construções? A gente pode melhorar muito, sabe? As contrapartidas por dentro do município. E também é o que a gente vem falando sempre. Se a gente puder setorizar a cidade, a gente vai saber onde se encontra a habitação. E aí a gente pode exigir dos empreendedores que se faça obras de mobilidade urbana, que se invista em transporte público. É dessa forma que a gente consegue alavancar mesmo para que a cidade tenha um crescimento
tanto habitacional quanto no desenvolvimento econômico controlado e ordenado. A gente pode falar de contrapartidas maiores do que era feito anteriormente. Acredito que a gente pode exigir um pouco mais, visto a capacidade hoje que Nova Lima tem, habitacional. Muita gente quer residir, quer morar em Nova Lima. Mas a gente vê hoje que o empecilho é o trânsito. Então, se a gente pode ter um empreendedor investindo na cidade, mas investindo também em contrapartidas que realmente vai dar acesso ao empreendimento dele, acesso à escola, é o que a gente precisa fazer. Nós precisamos ver, para a nossa cidade está crescendo, então vamos investir um pouco mais lá. E a contrapartida ela entra justamente nisso, né? Se a gente faz uma obra tão grande, a gente faz um prédio lá de tantos andares, 300 apartamentos, então a gente vai ter lá 300, 600 carros. A gente já sabe o que vai acontecer quando você libera um empreendimento. Então fica fácil de você cobrar uma contrapartida. Então seria uma contrapartida na avaliação do senhor mais nessa questão de mobilidade ou uma das? Depende da região, né? É uma das, né? Se a gente falar de indústria, a gente pode ter outras contrapartidas. Se a gente falar da habitação, se a gente puder falar de empreendedores que investem na construção civil, a gente pode ter contrapartida e deve ter contrapartida na mobilidade urbana. O senhor falou muito da questão de mobilidade, né, do trânsito ali da região. Hoje, na avaliação do senhor, essas obras que tem algumas obras que estão sendo previstas, né? A gente tem ali a obra do Trevo, né, da BR-356, a gente tem a do Pontilhão. O que tem sido feito ali para a mobilidade de Nova Lima e o que falta ainda? A gente está com algumas pendências, são duas obras importantes, que é o alargamento do Pontilhão. E a gente vai ter uma alça, espécie de ferradura, que é onde vai ter um retorno direto, ligando sentido Rio de Janeiro, anel rodoviário, antes do BH Shop. Que aí não faz a pessoa descer no BH Shop, fazer aquele contorno todo para ela ter a saída sentido Rio de Janeiro. Foi até bom falar disso, porque essa obra da ferradura específica, ela vai ser feita através de contrapartida dos empreendedores ali. Então, assim, os investimentos que a gente teve nesses últimos 4 anos na construção civil, boa parte das contrapartidas foram alocadas em um fundo para que a gente possa realmente fazer essa alça, essa obra viária que é de extrema importância para que a gente possa dar fluidez no trânsito. Essa obra deve ficar pronta quando? Essa do Pontilhão especificamente? Nós estamos com algumas pendências lá, né? Porque a gente está falando específico da área do cercadinho, então a gente precisa passar alguns projetos que é de extrema importância para que a obra possa ser executada, possa ser licitada. Ainda não temos ainda o prazo certo de início das obras e a conclusão, mas a conclusão deve ser em termos de 1 ano e meio. Então a gente precisa iniciar essa obra, que ela realmente vai nos ajudar no trânsito. Não é definitivo, porque a gente sabe que Nova Lima tem muito a crescer ainda. Mas ela é uma das obras que vai ajudar no trânsito caótico que a gente se encontra hoje. Quais outras obras, então, que a gente pode citar ali para a questão da mobilidade? Então nós temos o alargamento do Pontilhão, que é importante, porque a gente sai de 6 pistas e cai para 2. Então, assim, só por causa do Pontilhão. Então, ali tem uma trava muito grande. Tem 2 obras de Belo Horizonte que é importante, que é o alargamento ali após o BH Shop, da trincheira da 356 ali, e o alargamento daquele retorno que a gente tem sentido Rio de Janeiro. Essa que é a prefeitura, né? Essa é a prefeitura de Belo Horizonte, que a prefeitura de Belo Horizonte está responsável, né? A gente teve uma decisão favorável agora do prefeito Álvaro, porque ele já anunciou que as obras vão retomar o quanto antes. Acho que está esperando uns ajustes com a empresa que ganhou a licitação ou chamar um outro colocado. A gente não tem essa informação. A gente até pretende ter o quanto antes, para a gente saber quando iniciar as obras, porque é uma obra também que vai nos ajudar muito. Então essas 2 obras são de Belo Horizonte, 2 de Nova Lima. E a obra, acho que mais importante que a gente vai ter, que a gente vai passar por uma consulta pública agora, que é a linha férrea. Que eu acho que é essa que realmente vai poder ajudar a desobstruir o trânsito da forma que está ali hoje. Para a gente explicar para quem está nos acompanhando, o que seria desse projeto da linha férrea, qual mudança que o morador de Nova Lima pode esperar? A ideia hoje é um parque linear, né? Que a gente possa passar uma avenida, mas que em volta a gente tenha a questão da ciclovia, que a gente tenha arborizado, que a gente possa ter, né, o parque ali, mas uma avenida igual num monte de lugares do mundo, né, em vários países, né? A avenida vai passar dentro desse parque. Por que a linha férrea, que é o único caminho hoje que a gente tem acessível que vai desobstruir o trânsito? Do Belvedere e do Vila da Serra e de Nova Lima em si, porque eu acho que ela vai ligar essas obras todas que a gente está fazendo. A gente vai conseguir passar de fato, né, pela linha férrea e cair direto ali no anel rodoviário, sentido Rio de Janeiro. Então uma pista com a capacidade que hoje exige pelo número de moradores que moram ali. Mas é uma obra que depende de Belo Horizonte,
de Nova Lima, do governo do estado. A gente teve uma pendência com o governo federal. A gente já sabe que hoje a questão da desafetação ela se encontra na Assembleia Legislativa, que tem que passar por lá para desafetar aquela área, para que realmente a gente possa iniciar as obras ali, iniciar a licitação e ver qual parte cada cidade vai fazer, né? Grande parte é Nova Lima, a gente que vai executar essa obra. Falou muito da questão de diálogo com outras cidades ali da região metropolitana. Hoje, o senhor avalia que esse diálogo, essa interlocução, ela é suficiente? Lembro que no ano passado chegou até ter um encontro ali de presidentes das câmaras da região metropolitana. Se isso continua acontecendo, se deveria ter maior diálogo, até entre os legislativos mesmo? A gente teve com o Juliano Lopes, a gente tem uma parceria muito boa com ele, ressaltar também que ele está sendo importante nesse processo, porque a gente está entendendo. Nós temos que pensar em Belo Horizonte como uma metrópole, a capital. Então a gente tem que enxergar ela dessa forma. Belo Horizonte tem que também se colocar, né, como mãe dessas cidades que está ao redor. A nossa saída e entrada, ela se depara junto com Belo Horizonte. A nossa fronteira é Belo Horizonte, é a nossa capital. Então não tem como a gente realizar obras de mobilidade urbana, a gente aliviar o trânsito sem conversar com as cidades. Nós precisamos falar. A Câmara de Belo Horizonte, com Nova Lima e assim outras cidades também, né, como Contagem e Nova Lima, são cidades que se margeiam. Né? A nossa fronteira é a capital. E a capital se colocando dessa forma e atenta também e disposta a ouvir as cidades, né, que estão na sua fronteira ali, ajuda muito, porque não tem como discutir mobilidade urbana e falar só dentro da nossa cidade. Essas obras que a gente está falando, a gente depende muito de Belo Horizonte, depende do governo do estado. Eu acho que esse diálogo vai realmente transformar as cidades nossas, como Nova Lima e Belo Horizonte, em cidades de grande potencial. O senhor falou que tem um bom diálogo com o Juliano Lopes, né, o presidente da Câmara de BH. Que projetos específicos a gente pode falar assim que vocês têm tentado trabalhar em conjunto? Hoje a gente está falando muito sobre mobilidade urbana, né? Principalmente na região do Belvedere e do Vila da Serra, porque assim, a gente atravessa a rua, nós estamos em Belo Horizonte. Então a gente se colocou à disposição, né, de realmente abrir um diálogo, criar uma integração que a gente possa falar e discutir juntos, né, as duas câmaras junto com as duas prefeituras sobre mobilidade urbana e outros também. A gente pode falar de segurança pública juntos, porque eu acho que é importante naquela região ali. Nós temos um leque ali de oportunidades de diálogo que a gente pode construir junto. O senhor está indo para o segundo mandato à frente, né, da Câmara Municipal de Nova Lima. Qual que foi o projeto que o senhor considerou mais importante, né, na primeira legislatura e qual que dessa segunda legislatura o senhor quer deixar sua marca? A gente teve alguns projetos de grande relevância, sabe? Um específico que eu acho que vou trazer dois que eu acho importante, muito importante. Um foi das carretas, que a gente conseguiu, né? Se a gente for falar assim, não tem como a gente proibir enquanto município que as carretas trafeguem numa via federal. Isso aí não tem como mesmo. Mas a gente pode, né, saber de onde que é o destino, onde que é o ponto de saída do material, principalmente da questão do minério. Foi onde que a gente trouxe um projeto de lei para reduzir o número de carretas que trafegavam naquele trecho ali do Jardim Canadá até o anel rodoviário, iam adentrando ali, andavam 76 quilômetros, saíam perto ali do Vale do Sol, que é um bairro nosso, próximo do Jardim Canadá. Então ele saía de lá, andava 36 quilômetros até um terminal. A gente descobriu que tinha um terminal próximo, que é 9 quilômetros, dentro, sem usar nenhuma via dentro do nosso município, só vias internas dentro das mineradoras ali. A gente trouxe esse projeto, conseguimos aprovar, o prefeito sancionou e hoje a gente encontra que a gente teve uma redução de 70% de carretas circulando ali, que a rodovia. Quantas pessoas a gente beneficiou com o projeto que pode-se dizer que era um projeto simples, mas de muita atenção, para a gente entender que dentro do município a gente permite, dentro do município a gente pode legislar, pode fiscalizar. Rodovia federal não, mas se o material sai de dentro do nosso município, a gente encontrou alternativas. Isso aí sem prejudicar em nenhum momento a arrecadação do município com o Cefem, a produção do minério de ferro. Então não teve perda nenhuma. O que a gente teve foi ganho. E nesse segundo mandato do senhor, já emendando, quais que devem ser os projetos mais importantes ali na Câmara, que deve nortear as discussões? Dentro da Câmara a gente está trazendo um projeto que eu acho que vai ser assim, importante para o cidadão novalimense, que é a Câmara nas escolas. A gente leva essa questão muito a sério, porque a gente sabe, se a gente conseguir, de certa forma, levar um pouquinho o legislativo para dentro da escola, né, onde está o nosso futuro ali, jovens e adultos que querem participar da política, que eu acho importante entender, né? Entender que uma lei orçamentária, quando ela passa na Câmara, ela está falando da sua saúde, ela está falando da educação, ela está falando do futuro da cidade. Que um projeto ele pode interferir
positivamente ou negativamente a vida das pessoas para os próximos 10 anos, como é o caso do plano diretor, né? Eu acho que a gente levando isso é cidadania para dentro das escolas, que é o que a Câmara vem fazendo muito bem na nossa gestão lá, né? A equipe está toda empenhada em a gente iniciar esse projeto, que inicia em breve, e poder discutir e levar essas pautas para dentro das escolas, que eu acho que é um caminho que a gente tem de um município crescer politicamente também. Hoje em Nova Lima, o prefeito João Marcelo, ele é muito bem avaliado, né? Ele foi reeleito com facilidade ali ainda no primeiro turno. Nova Lima não tem segundo, mas ainda está cedo assim para a gente já pensar como que vai ser a sucessão, e já perguntando para o senhor se o senhor tem a ambição de se candidatar também à prefeitura de Nova Lima. Eu trago uma frase que eu acho, sempre pensei dessa forma, e foi que o Rodrigo Pacheco, né, do meu partido, falou. Quem não tem um sonho, né, de ser o prefeito da sua cidade a qual você foi criado, cidade a qual a gente faz parte, que a gente é tão envolvido com a política? Acho que é inegável qualquer cidadão novalimense. Se tiver oportunidade, a gente sabe que consegue desenvolver um bom trabalho. Se a população acreditar no nosso trabalho, acreditar na nossa forma, a gente com certeza, nosso nome está à disposição para 28. A gente pensa que se a gente quiser fazer uma cidade diferente, nós temos que participar. E participar, nós estamos sempre dispostos a participar, levar, fazer entregas realmente que vão modificar positivamente a vida das pessoas. E como que é hoje a relação ali da Câmara Municipal com a Prefeitura? A gente vê em algumas cidades que é uma relação conturbada, e como que é em Nova Lima isso? Nós temos uma harmonia muito grande, sabe? Nós construímos muitos projetos juntos ali, Prefeitura e Câmara dos Vereadores. A gente trouxe uma dinâmica melhor, né, para o Legislativo, para a gente entender que a gente participa de tudo. Tudo que é executado dentro da cidade, mesmo que a Câmara, que o papel do vereador não seja executar, a Câmara faz parte. Nós estamos inseridos em tudo, desde uma lei orçamentária, um plano diretor que passa por ali. Então as diretrizes da cidade, ela passa dentro do Legislativo. E a gente conseguiu contribuir e construir junto. Nós temos a tarifa, menor tarifa da região metropolitana, a R$ 2,00. Isso foi uma construção Câmara e Prefeitura. A gente conseguiu criar, né, melhorar a transferência de renda dentro do nosso município através de Câmara e Prefeitura. Acho que os poderes, eles têm sua autonomia, né? A Câmara tem um poder fiscalizador dentro do município, mas um poder também de participação dentro do município e das diretrizes que o município vai tomar. A Câmara tem muito a contribuir, e a Prefeitura também. Então, quando a gente entende, né, que a gente tem a nossa autonomia, mas acima de tudo, todos nós somos cidadãos novalimenses, todos nós estamos ali dispostos a trabalhar pela cidade, acho que modifica um pouco a visão. Que ficar aquele cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, quem perde é a população. E nós não estamos ali para que a população tenha perda, não. A gente está ali muito pelo contrário. Nós estamos ali para que a população possa crescer enquanto cidade, crescer enquanto região, né? Cada bairro tem seu diferencial, a empregabilidade muito alta hoje no nosso município, uma educação muito boa que a gente tem, uma saúde de qualidade. Isso tudo faz parte. A gente quer fazer ali a entrega e que seja junto. Presidente, caminhando já para o final, a gente falou muito da questão da mobilidade, né, que seria um dos gargalos ali na região ali também de Nova Lima. Tem como a gente falar, porque isso interfere até na questão ali da qualidade de vida da população, mas também na questão dos empregos também, né, de contratação também. Tem como a gente já falar, assim, de se é possível realmente resolver esse problema? A gente sabe que a população está aumentando, então vai aumentar o número de carros, se é possível dar um prazo, assim, com essas obras, porque muitas dessas obras ainda não tem um início previsto, né, de quando que vai acontecer, se isso de fato vai sair do papel, se a população pode esperar ali uma melhora, em quanto tempo? Acho que tudo dentro do setor público ele é possível desde que ele seja colocado como prioridade. E é nossa prioridade resolver. É a vida de muitas pessoas que circulam ali. Se a gente imaginar que tem pessoas que estão gastando 2 horas para chegar até o trabalho e 2 horas para retornar para os seus lares. Então, assim, a gente sabe que isso é um empecilho hoje na vida da população. Empecilho para o gerador de emprego, empecilho para quem está indo trabalhar. Então, a nossa prioridade é resolver isso. A gente acredita que nesse mandato é possível resolver. Nós não vamos diminuir, hora nenhuma, esforços naquela região ali, porque a gente sabe que está interferindo na vida de milhares de pessoas que passam todo dia. Então, quanto antes, a gente vai trazer, sim, a data, vamos acompanhar, vamos fiscalizar as obras. Mas essa legislatura, alguma coisa o senhor acha que já é possível, né? Acho que muita coisa é possível, porque é prioridade nossa.
E tem como a gente, o senhor falou assim, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, com todas essas obras, né? Um conjunto de obras ali de mobilidade, algumas feitas pela Prefeitura de Belo Horizonte, outras ali em contrapartidas, responsável a Prefeitura. A gente já consegue dimensionar ali de tempo ali de percurso que pode diminuir para essa... Após essas obras? Uhum. A gente acredita que vai ser em minutos, porque nós estamos falando de trecho de 3 quilômetros. As pessoas estão ficando 1 hora em 3 quilômetros. A pessoa para fazer uma Oscar Niemeyer, para ela fazer um retorno, se ela estiver vindo de Belo Horizonte ou estiver vindo de Nova Lima, se ela precisar ir num dos hospitais que tem ali na região, ela está levando 1 hora para fazer um retorno. A gente acredita que isso é possível fazer em minutos, né? O tempo hoje é uma coisa, para todos nós, é muito importante. Tempo é qualidade de vida. Então, assim, tempo gasto no trânsito, isso é até a saúde mental de quem passa ali todo dia fica prejudicado. Então, a gente é possível e nós vamos empenhar muitos esforços para que a gente, esforço e recurso, o que for necessário, a gente está disposto a fazer para que a vida das pessoas sejam novamente, né, para aquela cidade que elas escolheram viver, né, sejam boa e que a gente possa deslocar, né, com qualidade e poder chegar a tempo aos locais. Só uma última pergunta, o que trava dessas obras ali saírem do papel ali de não ter um início imediato? Acho que o maior entrave hoje é o que a gente vem falando. A gente precisa ter diálogo, é o que está acontecendo. Por isso que a gente acredita que é possível, que a gente vai conseguir realizar muita coisa ali, por esse diálogo com o governo do estado, com a Câmara de Belo Horizonte, com a Prefeitura de Belo Horizonte, que não depende somente de nós, cidade de Nova Lima, depende somente de Belo Horizonte, depende de todos nós, e a gente está ali, né, enquanto representante, né, da população, para que a gente possa unir e levar o diálogo. E se a gente está conseguindo ter um diálogo muito bom hoje com a cidade de Belo Horizonte, acredito que em breve a gente vai ter notícias boas, porque da mesma forma que nós estamos empenhados em resolver, Belo Horizonte também está. Presidente, obrigada por estar aqui com a gente hoje, sempre muito bem-vindo, voltar mais vezes. Eu que agradeço a toda a equipe, para a gente estar aqui, poder levar um pouquinho de informação à população e nos colocamos à disposição. Sempre que solicitar, a gente vai estar presente. Obrigado, presidente. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.